Fala meu sobrinho, obra nova no canal. Essa conta a história de Mari, filha do barão e tratada como uma serva. Isso até que o conde, difícil de agradar, acabou se apaixonando por ela. Adianta teu like e teu comentário caso queira mais vídeos sobre essa obra. Tudo começa em uma cerimônia de casamento. Uma garota subia a escada enquanto é narrado que ela se tornou a noiva da pessoa que pediu sua irmã em casamento, Barão Chandera. É dito que esse corno tem duas filhas. A primeira, linda, elegante e sociável. Seu nome, Anastácia, a irmã mais velha. E tem a outra, alta como menino, tudo que ela sabe fazer é ler livros. A cena muda pra uma casa velha onde uma garota havia acabado de acordar. Ela foi até o poço puxar água enquanto é dito que a família Chandera é pobre. Todo santo dia ela tem que cuidar da casa, além de preparar a refeição da família. Enquanto eles comem na mesa em família, ela tá do outro lado comendo o resto que sobra. Depois de tudo isso, ela ainda tem que fazer o trabalho do seu maldito pai. E no final do dia ela ainda toma banho com a água gelada do poço. Mas pra ela isso tá tudo bem. Isso porque amanhã é o seu aniversário e ela tem certeza que vai ser um ótimo dia. No dia seguinte, pela noite, estava acontecendo um baile. Logicamente ela estava presente, mas quem realmente estava chamando a atenção era sua irmã mais velha. O corno do pai dela, no seu nome não quero saber. Fala que é uma honra ter toda aquela gente reunida. Isso porque ali está a estrela do dia. A Mari pensou que seria ela, mas como é de se imaginar é a sua irmã. Ela pensa ter entendido. Aquela é uma festa do Bet, para sua irmã mais velha encontrar alguém para se casar. A Mari acabou indo embora, é claro. Afinal, só porque hoje é o seu aniversário não quer dizer que ela vai se tornar a estrela da noite. No jardim ela se pergunta do porquê nasceu tão feia. De repente alguém apareceu, ela acabou se assustando. Ele pediu desculpas e fala que foi convidado para a festa de aniversário. Ela fala que ele pode entrar e é só seguir reto pelo caminho. Ele agradeceu e chamou ela de criada. A servente dele fala que essa pessoa não é uma criada não. Isso porque a criada da família tem mais de 60 anos. Ou seja, ela deve ser uma das filhas. Ele fala que foi rude da sua parte, então ele pediu perdão. Na hora o olho dela brilhou. Ela pergunta se ele é da República de Ipsandros. Ele fala que sim e ela fala que sabia, pois essas roupas são trajes formais daquela região. Ela não sabe muito sobre a cultura, nada além do que ela leu nos livros, é claro. Ele fala que isso é meio estranho. E pensar que ela estudou a cultura de Ips em um país tão pequeno como esse. Todavia ela fala que uma vez que a pessoa conhece a tecnologia e cultura de Ipsandrina, fica totalmente interessado. E obviamente que ela é uma dessas pessoas. Na hora ele também ficou contagiado e começou a se gabar das suas vestes. Ela pergunta se ele conhece a história do gato vermelho esfarrapado. Um gato abandonado acompanha um viajante gentil e fica mais forte com ele ao longo do caminho. Ela também tem um cabelo ruivo e tá sempre esfarrapada, coitada. Entretanto, ela lembrou das malditas palavras do seu pai. Uma mulher que ostenta o seu conhecimento é uma vergonha. Por isso ela pediu desculpa por ter se comportado de uma maneira vergonhosa. Entretanto, ele não estava entendendo nada e ela foi embora. Mas ele pediu para esperar e notou que seus olhos eram lindos como as estrelas cadentes. Ela pensa que ele é um homem maravilhoso e estava ali apenas para pedir sua irmã em casamento. Mas comparado a ela, nossa garotinha começou a chorar. Ele ficou confuso e pergunta se foi porque ele confundiu ela com a empregada. Mas ela diz que ele não fez nada de errado. Ele fala que as roupas dela são... E ele pergunta se tem algum motivo para isso. Mas ela somente responde que não é bonita o suficiente. Sendo assim, ela foi embora. Entretanto, foi puxada pelo braço e ele disse que ela é linda o suficiente. Mas o que é um elogio para alguém que sofreu a vida toda. Na porta de casa, ela desabou em lágrimas. Após isso, o mês se passou e uma carta com a proposta de casamento chegou. O Sabugo de Milho vai se casar com alguém do alto escalão. E com isso, o velho maldito vai herdar o título de duque. Lógico que ela vai se casar contra a sua vontade. A noite caiu e a Mari estava no quarto da sua irmã. A coitada vai se casar com alguém que ela nunca viu o rosto ou menos se lembra. Ela ouviu falar que o Conde Granado é excêntrico e mal-humorado e odeia mulheres. Mas a Mari manda que ela não se preocupe, pois a carta era bastante apaixonada. Logo, a Anastácia ficou animada e diz que tem algo que quer que sua irmã veja. Ela deu uma roupa pra Mari que vai ficar perfeita. Mas ela pergunta do porquê isso. É dito que são roupas para as mulheres se vestirem igual homens. Esse é um fetiche particular da Anastácia. Ela adora ver mulheres lindas e elegantes vestidas igual homens. Ela mesma costurou essas roupas sozinhas e pediu pra Mari manter em segredo. Caso contrário, eles irão jogar tudo fora. A Mari ficou admirada com esse lado da sua irmã que ela não conhecia. Enquanto a Anastácia fala que se um dia ela tivesse que trabalhar para sustentar a família, ela gostaria de abrir uma lojinha lá na capital. Por isso ela pediu para que a Mari trabalhe com aquilo que ela ama e aproveite o máximo das suas habilidades. É dito que sua irmã mais velha era amada por todos e logicamente a Mari também. Mas no seu caminho para o seu casamento, ela perdeu a vida em um acidente. Muito tempo atrás, ela costumava ler o livro do gato esfarrapado para Mari. Mas do nada, ela recebeu um tapa na cara. A mãe fala que é ela que deveria ter morrido. Enquanto estava espancando a Mari, ela fala que ela foi a culpada da morte da Anastácia. Mas o pai apareceu e impediu que ela continuasse, pois vai acabar deixando muita marca. Isso porque ela vai tomar o lugar da Anastácia e se casar com o Conde Granado. O velho maldito fala que ela sabe muito bem que é muito feia, mas venderam tudo pra esse casamento e logicamente não tem dinheiro pra comprar tudo de volta. O Conde vai ficar desolado com a morte da Anastácia, então ela deve aproveitar o momento, mesmo que seja uma única noite. Basicamente ele tá mandando que sua filha conquiste o Conde usando seu corpo, e assim ela vai recompensar tudo. Mas ela pergunta qual foi o
crime que ela cometeu. Até que ela finalmente entendeu. O seu crime foi ter nascido, isso que ela nunca deveria ter feito. Tempo depois, ela estava partindo pro seu noivado. O maldito velho manda que ela seja dócil e receptiva. Mas se ele dissolver o noivado, ela deve voltar o mais rápido possível. Ela diz ter entendido e ele fala que só tá falando essas coisas porque ela é uma fracassada. Ela diz ter entendido muito bem e até agradece. Mas simplesmente ele fala que até sorrindo ela é desagradável. E seria melhor que ela tivesse morrido no lugar da Anastácia. Entretanto, chegando no castelo, sua entrada foi barrada, mesmo tendo enviado uma carta com antecedência. A empregada fala que ele falar que foi com antecedência os coloca em uma posição bem difícil. Entretanto, o velho ficou agressivo e tentou bater na cara da empregada. E rapaz colocou o velho no chão para medir a cova. A Mari, diante dessa situação, se curvou e pediu perdão. O véu caiu do seu rosto e a empregada notou que aquela era a Lady Mary. Ela fala que sim, embora não seja nada parecida com sua irmã. A empregada ficou aliviada e disse que vai levar a mensagem imediatamente ao seu mestre. Ela agradece pela presença e se apresenta como camareira-chefe Mil. Ela foi levada para dentro enquanto o conde estava mandando que ela fosse embora. Se sentiu até culpada por não ter levado ela naquela noite. Entretanto, quando ele viu nossa garota, ficou sem palavras. Enquanto ela se pergunta como isso poderia ter acontecido e pensar que ele foi o homem que ela conheceu naquela noite. O velho começou a falar um monte de bosta, enquanto o Duque estava cativado pela beleza da Mari. Esse maldito velho não perde a chance de humilhar a menina. O Lord Queiroz ficou puto e a Mari ficou com medo. O clima ficou tenso e ele foi embora e a Mari foi levada para os seus aposentos, enquanto seu pai foi para uma reunião com Queiroz. A Mil serviu um chazinho para Mari, que notou que também era da República Ipsandro. Ela leu um livro que eles colocam especiarias no chá para melhorar a saúde. Ela tomou e achou delicioso. Eu gosto de picão, e vocês? A Mil ficou se tremendo toda. Isso porque ela achou a Mari adorável essa moto, velho. O Lord Queiroz apareceu e ela correu para pedir desculpas. Ele não sabe o porquê, mas fala que o pai dela já foi embora. E também disse que não será necessário devolver os presentes do noivado. A Mari tentou ir atrás dele, entretanto Queiroz tem algo para perguntar. Ele quer saber se a família dela maltratava. Na hora ela percebeu que realmente não era tratada com carinho, mas ela pensou que era porque estava sendo educada. Mas ela apenas responde que o motivo deles estarem sendo rigorosos foi para apenas um ignorante como ela pudesse sobreviver. Ela chama o conde de conde e ele fala para chamá-lo de Queiroz. Isso porque ele não gosta de ser chamado pelo primeiro nome da família. Voltando ao assunto, ele pergunta qual o motivo dela estar vestido daquele jeito naquela noite. Afinal, aquelas roupas são usadas apenas por viúvas e freiras. Ele pergunta se ela tá querendo virar uma freira ou odeia homens, ou se ela estava infeliz com sua vida em Xanderá. Ele não vai conseguir entender se ela não fala nada. Ela pensa que não era uma vida que ela queria ter, mas nunca alimentou qualquer esperança de escapar daquele lugar. Então ela somente fala que é porque não é bonita. Então ele mandou que a Mil levasse a Mari. Na hora ela achou que seria expulsa do castelo, mas era apenas para tomar um banho e trocar de roupas. Elas foram até as fontes termais do castelo, que eu deveria dizer que é bem bonita. Ela também achou a banheira bonita e limpa, mas se perguntou quantas lenhas aquilo consome e começou a pensar que ela foi mandada para ali para cortar lenha. Entretanto, a mulher chamada Túnica, profissional de beleza e massagem, apareceu e tirou o vestido da Mari como se ela não tivesse nem visto. A Mil fala que ela pode bater na Túnica caso ela seja desagradável. Tempo depois, ela acabou dormindo enquanto tomava banho quente. A Túnica estava lavando seu lindo cabelo ceboso e cheio de óleo. Então a noite caiu e o Queiroz estava louco para ver a beleza que ia sair daquele banho. A porta se abriu e rapaz, que mulher formidável temos aqui, meus amigos. Nem ela mesma estava se reconhecendo no espelho. A mãe do Queiroz apareceu ali, o nome dela é Liu Liu, que achou a Mari uma lindeza. É necessária a aprovação do chefe da família para um casamento entre nobres. Entretanto, como é de se imaginar, ela negou. Isso porque falta confiança na Mari. A futura esposa de um duque deve ser orgulhosa, nobre e forte. Pelo menos ela deve ter isso tudo antes do dia do casamento. O verdadeiro trabalho vai começar agora e ela vai fazer o que puder, é claro. A Mil deu os parabéns pra Mari, que agradeceu, mas não sabe o porquê. Resumidamente, a duquesa aprovou o seu noivado com Lord Queiroz. E agora, oficialmente, ela é sua noiva. Entretanto, ela fala que não consegue fazer isso. Isso porque ela já falou que vai se casar comigo. Bastou uma única olhada e ele não conseguiu falar mais nada. Uma beleza polida como se tivesse sido renascida. Seus olhos brilhavam como as estrelas cadentes. Até que a Mil mandou que ele voltasse para sua realidade. Afinal, ela recusou o noivado. O Queiroz fala que ela é muito cruel, mas esse é o trabalho dela. Ainda assim, quem imaginaria que ele iria confundir as irmãs no pedido? Mas não tinha como imaginar, afinal, aquela noite era aniversário dela. Uma garota sozinha sentada na escuridão. Só um maluco queria imaginar que ela seria a dona da festa. É diz que o seu pai, o Duque Alfred Granado, tinha duas esposas. A loira
loira nem sempre, mas sempre, uma loira vivia brigando com sua mãe, filha da família nobre, esposa oficial do seu pai, Lady Laura. E tem sua mãe, uma artista interina de Ipsandros, que acabou virando sua concubina. Seu nome é Liu Liu. Um dia, enquanto ele corria no jardim, acabou tropeçando e caindo de cabeça no chão. Ele começou a chorar, mas a Lady Laura apareceu e confortou ele, lhe dando um pedaço de bolo. Ele comeu sem pensar duas vezes, mesmo sendo algo que ela mesma fez. A resposta dele é que é muito gostoso. Ela ficou surpresa e perguntou do que mais ele gostava. Ele fala que adora todo tipo de doce e ela também. Isso porque enquanto ela fazia doces, não precisava ficar pensando em coisas desagradáveis. Ela foi embora, mas antes disse que da próxima vez vai fazer cookies de chocolate pra ele. A noite caiu e seu pai estava falando que realmente a Lady Laura é sua esposa oficial. Mas todas as crianças que ela lhe deu foram meninas. E por isso o Queiroz vai herdar o seu ducado. Mas na porta, a Lady Laura estava se mordendo de raiva. Um certo dia, ela acabou falecendo. Em outras palavras, ela tomou veneno. Ele se pergunta do porquê aquela mulher que foi tão gentil com ele escolheu tirar sua própria vida por própria vontade. Logo depois disso, a Liu Liu assumiu sua posição de esposa oficial. Mas ela disse que não passava de uma concubina e abandonou o duque. O Queiroz conquistou o status de conde por meio dos seus próprios esforços. Mas ele odeia as reuniões do alto escalão e evitou qualquer conversa sobre casamento com mulheres nobres. A cena corta pra ele em uma festa do seu amigo. O nome dele é Lupin, que também havia recebido o convite de um barão na zona rural. Aparentemente foi enviado para cada solteiro rico que tenha casas grandes. Tá na cara que essa é uma festa de aniversário com pretexto de expor sua filha, ele fala. O Queiroz acha isso repugnante. O Lupin já tem uma noiva e o Queiroz deveria ir. Ele ficou sabendo que ela é muito bonita. Umas garotas apareceram oferecendo um docinho. Ele aceitou, entretanto sua expressão facial acabou espantando elas. O Lupin fala que as garotas realmente gostam dele, mas o Queiroz sabe que tudo que elas enxergam são seus títulos e seu dinheiro. É dito que as filhas de nobre em geral detestam Ipsandro, pois é conhecida como uma terra de bárbaros. Mas não tem como ele se manter solteiro para sempre. Ele é o conde, o filho único da casa ducal. Se ele continuar solteiro, não vai ter ninguém para dar continuidade à sua linhagem. Mas o Lupin está ansioso para ver qual o tipo de mulher que vai conquistar o seu coração. No fim, o Queiroz sabe que ele tem toda a razão. E a filha de um barão pobre pode ser a escolha certa. Afinal, se for um casamento de fachada, que seja alguém que ele possa controlar facilmente. Afinal, o amor é algo que ele nunca precisou sentir na vida. Ou foi o que ele pensou, né? Pois acabou se apaixonando pela nossa garota. Ele queria conversar mais com ela, mas ela escapou dos seus dedos. Ele foi até o barão e perguntou onde estava sua filha. Ele falou que a estrela da noite estava bem ali. Disseram que a casa Chanderan tem duas filhas, a mais velha, Anastácia, e a mais nova, Mari. Ele supôs que a estrela da noite era Mari. Afinal, é o seu aniversário. Então ele conheceu a mais velha, a Anastácia. Ele procurou por todos os lugares possíveis, entretanto não conseguiu encontrá-la. Então ele enviou uma carta falando que queria se casar não com a Mari, mas sim com sua irmã mais velha, a Anastácia. Depois disso, ele teve muitas tarefas a fazer. Arranjou vestidos, joias e novos criados. Até comprou um travesseiro de corpo com o nome dela para dormir sua noite de sono sem dormir. Então ele recebeu uma carta falando sobre a morte da Anastácia. Enquanto ele sofria em desespero, ela apareceu, a mulher que ele pensou que era Anastácia. A Mil fala que sinceramente ele é um grande trapalhão, mas também lhe faltou conhecimento da sua parte. E agora ele foi rejeitado. Aceitar o fato de uma verdade é algo maravilhoso, ela fala. Mas ela também quer uma explicação sobre aquilo. Quando ele viu a Mari, simplesmente virou as costas. Além disso, ele mandar a Lady Mary embora não foi uma coisa ideal. Por isso, ela deve ter certeza que ele a odeia. Ele pergunta se a Mil acha que se ele esclarecer o mal entendido, ela vai se tornar sua esposa. Mas a Mil não sabe, o que resta agora é ele tentar o seu melhor. O Queiroz fala que ela tem razão e decidiu ir até a Mari, pois ele queria ver o seu sorriso. Roupas gastas e esfarrapadas. Um livro amado e muito manuseado. Isso é tudo que o mundo lhe concedeu. Ela se pergunta quem é essa garota no reflexo do espelho. De repente, a Mil e Lord Queiroz apareceu e ela pediu desculpa pela grosseria de mais cedo. Foi tão repentino que ela acabou perdendo a compostura. Ele manda que ela levante a cabeça e na hora ficou todo bobinho. A Mari ficou meio triste e a Mil deu um pisapé nele. Ele fala que acabou acontecendo um mal entendido. Primeiro de tudo, ele fala que não odeia ela. Segundo, ele pensou que ela veio até o castelo por livre e espontânea vontade. Ele pede desculpas, mas realmente quer que ela seja sua esposa. Ela agradece por ter sido recebida. Ela só disse que não poderia ficar noiva porque ficou chocada no momento. Ou seja, ela não tem a menor intenção de recusar. Ela tem a compreensão geral de toda a situação. Para herdar o título de duque, ele precisa se casar com a filha de nobre. No entanto, encontrar uma não tem sido muito fácil. Se não fosse para casar com alguém, ele nunca compareceria à festa de um barão falido. Lá ele se acabou se apaixonando pela sua irmã Anastácia. Depois do acidente, ela veio como substituta, mas sabe qual é o seu devido lugar. Então espera que ela seja tratada da maneira que ele achar melhor. O Queiroz manda que ela espere um pouco. É verdade que ele foi até a festa para um casamento político. Mas naquela noite, seus sentimentos mudaram e a carta
carta não era fachada. Ela fala que sabe que seu sentimento pela Anastácia foram transmitidos com muita clareza. Ele fala que ela tá enganada, mas a coitada não tá entendendo nada. O relógio tocou e tá na hora do jantar e a barriga da nossa garota também roncou. Enquanto comia, ele aproveita pra falar que o nome na carta foi um engano. A verdade é que ele confundiu a Mari com sua irmã. Ela fala que ele é uma pessoa muito gentil e pensa que para qualquer pessoa nascida da nobreza o casamento é um dever. O mesmo vale pro Lord Queiroz, mesmo que a responsabilidade dele e dela sejam completamente diferentes. Com certeza ele vai ter uma concubina e talvez ela volte a trabalhar com as roupas esfarrapadas. Mas isso não importa, afinal não vai ser nada diferente do que ela já fazia. Ela pergunta se ele tem mais alguma coisa a falar e ele fala que ama ela. Eita, que ela ficou confusa agora. As coisas agora não estão fazendo mais nenhum sentido. Em todo caso, ele fala que a cerimônia de casamento vai ser daqui a 3 meses. Antes dele sair, ela pede para que possa voltar para sua casa uma última vez. Seu pai pensou que o noivado não iria acontecer. Ela conta que deveria servir de conforto uma única noite. E depois de criar um vínculo, deveria ser expulso e voltar para sua casa. A Mil ficou com sangue nos olhos e se transformou até em um Saiyajin. O Queiroz chamou a Mil por um momento e quando ela voltou, disse que a Mari estava proibida de voltar para a casa dos seus pais. E caso eles venham visitar, será necessária permissão para encontrá-los. Mas a Mil decidiu perguntar uma única coisa, do porquê ela estava convencida que é feia. Ela fala que é porque seu pai e sua mãe sempre falava isso. Sempre mostrava como ela estava farrapada e maltratada no espelho. A Mil fala que dessas coisas que ela acabou de mencionar, a única coisa que sobrou aqui foi o espelho. E o que ela deve fazer é enfrentá-lo. Mas a Mari não sabe o que vai acontecer se ela fizer isso. Afinal, seu verdadeiro eu não é essa pessoa que ela nunca viu. Ela sentou na cama e sentiu a maciez. Aquilo para ela é como um conto de fadas. Por isso ela tem certeza de que quando acordar, o feitiço estará desfeito. Mas lembrou do eu te amo e ficou toda envergonhada chutando a cama. Mas se isso for um sonho, ela não quer acordar agora. Mas se realmente for um sonho, não tem problema dela se sentir feliz. No dia seguinte, ela acordou falando que teve um sonho estranho. Agora ela tem que acender um fogo, acordar toda a família e... Oh, mas ela notou que ainda tá sonhando e decidiu dormir mais um pouquinho. De repente, a Mil bateu na porta. Ela com 2 capetas. A Mari pediu desculpa de joelhos porque a coitada tá traumatizada. Agora que ela é a noiva oficial do Lord Queiroz, essas duas irão cuidar das suas necessidades diárias. A loira é Isa e a outra é Hannah. Estejam preparados para passar raiva com essas duas. Isso se vocês ainda guardarem na memória aquele anime do Príncipe Clark. Episódio passado nos foi apresentado essas 2 capetas aí. A Mari, coitada, ainda não consegue acreditar que alguém como ela vai ter uma dama de companhia. Então ela simplesmente agradeceu e se apresentou como Mari. E perguntou se elas tinham nascido na capital real. Elas falam que sim, são do clã de cavaleiros e foram enviadas por recomendação do terceiro príncipe. Ainda assim elas falam que a história da capital real para um nobre como ela não seria novidades. Na hora Mari sentiu a mesma sensação de quando ela sentia com seus pais. Tempo depois ela estava tomando um cafezinho numa mesa farta de comida. Tem presunto de porco, salsicha, tem pato e viado. Mas ela acha que não vai conseguir comer isso tudo não. Entretanto ela pode comer somente aquilo que ela gosta. Mas ela fala que vai ser um desperdício. Aliás, ela pergunta onde é que o Queiroz está. É dito que ele saiu a trabalho, então ela sugere que elas comam juntas. Mas foi cortada pela Mil, pois uma criada não pode comer junto com sua senhora. Sendo assim, ela começou a comer e tava tudo delicioso e logo encheu a barriga. Quase botou pra fora a menina, mas tava querendo botar tudo pra dentro sem caber mais nada. Tempo depois, ela tava pedindo desculpa por ter desperdiçado tanta comida. Daí foi levada aos seus aposentos para descansar. E depois a Mil vai mostrar a ela todo o castelo. Lá dentro havia uma grande quantidade de roupa de altíssima qualidade. Ela achou aquilo incrível, entretanto só tem um único corpo ali, né? Mais de uma centena de vestidos preparados no total. Por isso ela pode escolher qualquer um que ela quiser. Ela deu uma olhada, é tudo muito lindo, mas ela não sabe qual escolher. Então a Mil sugeriu um amarelo ouro. Depois disso é dito que o castelo foi construído para proteger as fronteiras da linha de frente durante a guerra. Já a Casa Granada é da época dos marqueses. Foi construída para ser uma fortaleza. A Mari fala que, pelo que se lembra, a Casa Granada tem laços com a família real. Mas após a guerra eles conquistaram o posto de duque e agora governam suas próprias terras. E agora o castelo é usado para uma função específica. Enquanto a Mari vai viver na mansão que a Mil vai mostrar agora. Passando um enorme e lindo jardim se encontra a mansão que nossa garota vai morar. Essa mansão foi construída pela duquesa Liu Liu, a mãe do Lord Queiroz. No primeiro andar temos a cozinha, que também serve como residência para os funcionários internos. Também tem quarto privado para a família da duquesa. A instalação para oferecer hospitalidade e conforto para qualquer convidado importante. No corredor, a Mari se encontrou com Thomas e pediu desculpa pelo comportamento do seu pai. Mas ele pergunta como diabos ela sabe seu nome. De qualquer
qualquer forma, ela se apresenta como Mari Chandera. O nome desse daí é Dibov Toma Tender, alguma coisa assim, eu não sei falar não. Mas vamos chamar ele só de Thomas mesmo, que é melhor. A Mari fala que o seu nome é em homenagem ao herói Dibomov, que descobriu a ilha chamada Louralv. O Thomas ficou impressionado que ela saiba sobre isso. A menina é inteligente demais, né? Afinal, ele também é dessa ilha aí com nome complicado de falar. Não sei a tarde desses caras de botar nome difícil. Se eu ver o cara que inventa esses nomes daí, eu piso ele de pé. O Thomas acabou ficando empolgado e foi nocauteado pela Mil, que eu já tô apaixonado nela. Depois disso, tamo dentro de um quarto que a Mari achou lindo. Aliás, ela pergunta se Lord Queiroz faz negócio com países do mundo todo. Mas a Mil fala que não. Ele basicamente só faz negócio com a República de Ipsandros. A Mari ficou impressionada porque ela viu artesanatos populares do mundo todo espalhados pela mansão. Mas são apenas pertences dos criados. Assim como Thomas, tem muitas outras pessoas de outros países. A Mil fala que seu mestre é bem perverso. Nesse país onde o preconceito é natural, as pessoas que têm habilidade ele contrata, não importa de que fim de mundo veio. Por isso, todo mundo do castelo é devoto a ele. A Mari diz entender e pergunta se a Mil também é da capital real. Entretanto, ela fala que era uma criança abandonada. Disseram que ela foi deixada em uma pousada na beira da estrada. Mas a Izzy e a Hannah são dignas de serem chamados dama de companhia. Ambas são nobres, nascidas naquele reino. A Mari ficou meio triste, afinal ela prefere ouvir as histórias de outros países. A noite caiu e a Isa estava servindo um chazinho após a refeição. A Mari acabou pedindo um pouco de leite. Ela costuma adicionar leite no seu chá preto. As duas ali começaram a agir como duas desgraças. Colocar leite de vaca no chá? Que jeito novo de beber. Falando numa total ironia. Não esperava menos da Lady Mary. Eu não sei vocês, mas eu já teria dado uma na cara. Enquanto nossa doce garota pensa que isso não deveria ser um problema. Ou talvez elas não gostem de leite, ela pensa. Sendo assim, ela pede desculpas e fala que vai beber o chá preto do jeito que tá mesmo. No fim da noite, ela fala que foi um longo dia. E se pergunta se Lord Queiroz estava ocupado tão tarde da noite. Enquanto ele estava se perguntando se sua doce Maria estava se divertindo. Alguns dias se passaram e a Mari, como sempre, estava enchendo um bucho. De repente, ela pergunta pra Mil onde é que ela compra esses vegetais. Mas ela fala que é da horta do pátio e, logicamente, a Mari ficou empolgada. Ela fala que gostaria muito de ver essa horta. Mas a Mil fala que precisa se preparar pro retorno do Lord Queiroz. Por isso, ela mandou que a Mari levasse a Izzy e a Hannah. Obviamente, ela ficou um pouco sem graça. Mas ela espera que essa seja a oportunidade perfeita para que ela se aproxime. Tempo depois, ela foi até a horta do palácio com as duas desgraças de companhia. O velhinho ali que tá quase morrendo é o senhor Johan, o cuidador da horta. A Mari, com toda curiosidade, pergunta se aquelas são mudas de tomate. Não sei o que aconteceu, mas o velho ficou animado. Ele pergunta se a Mari já havia cultivado vegetais. Ela fala que sim, afinal é mais barato e sobra dinheiro no bolso. Mas os tomates facilmente ficam doentes, por isso era difícil dela conseguir cultivar no quintal da sua casa. Ela pergunta qual a distância da muda. O velho não sabe explicar, então chamou ela para lhe mostrar. Entretanto, eis aqui o problema. Ela iria pisar na terra e as bruxas começaram a meter a lenha. Estavam até se perguntando se ela gostava de inseto ou do jardineiro. Essas empregadas não sabem o seu devido lugar. A Mari não conseguiu fazer nada por conta da sua timidez. E o velho, coitado, foi embora. Ela tentou correr atrás, mas não poderia sujar aquele sapato que lhe foram lhe dado pelo conde. Então, novamente, a noite caiu. A Mari não estava conseguindo dormir. Então, ela saiu andando pelo corredor quando viu a porta aberta. Dando uma boa olhada, ela notou que era o Lord Queiroz. Ele pergunta se ela não estava conseguindo dormir. Fazem 4 dias e ele fala que ela ficou ainda mais linda. O coração dela bateu mais forte, ela ficou toda vermelhinha. Logo em seguida, a Mil chegou com o jantar e o cozinheiro junto. O nome dele é Topo. Como o Lord Queiroz havia pedido algo muito leve, ele preparou um frango com mandioca e sopa à base de sal. A Mari gostou do cheiro e o Topo acabou fazendo uma porção pra ela também. Ele só não tem certeza que vai agradar o seu paladar. Entretanto, ela provou e achou aquilo delicioso como sempre. O Topo começou a chorar, o coitado, porque ela sempre deixa a comida no prato. Então ele pensou que é porque ela não gostava da comida dele. Mas ela fala que foi mal entendido, né? O Lord Queiroz pergunta se a Mil não havia perguntado do que ela gostava. Só que seja roupa ou comida, a Mari não consegue falar daquilo que ela gosta. Mas ela apenas fala que era tudo delicioso. A Mil foi pegar um chazinho pra quando eles terminarem a refeição. Enquanto o Topo tava caindo em lágrimas, o coitado. É dito que ele sempre chora com facilidade, mas logo ele correu pra fazer uma sobremesa, uma torta de maçã. Era comida demais, então Lord Queiroz chama ele pra participar da sobremesa também, né? O Queiroz acabou pedindo desculpa pra Mari, pois colocou ela em uma situação que forçasse ela a se preocupar com os outros. E pergunta se tem alguma coisa que deixa ela desconfortável. Ela fala que não, e muito pelo contrário, tudo ali é maravilhoso. Ela até achou uma pena que ele desperdice tanta coisa assim com ela. Ele pergunta sobre a Izzy e a Hannah, mas ela apenas fala que elas cuidam muito bem dela. Mas ele notou que era mentira, pois seu hábito de suportar as coisas desagradáveis é terrível. Na verdade, ela pensa que não tem muita preferência. Ela faz o que precisa ser feito e aceita o que foi lhe dado. E por causa disso, ela não consegue escolher nada baseado nos seus gostos. Dito isso, ela pediu desculpa novamente ao Lord Queiroz, pois não quer acabar desperdiçando sua gentileza
mesa. Mas ele só manda que ela lhe diga caso esteja lhe faltando alguma coisa. Dito isso, minha doce Mil chegou com um chazinho. O outro ali era o seu lanchinho da noite, né? Só pra encher a barriga. Aqueles bule de chá ali um em cima do outro são basicamente usados pra fazer chá lá em Ipsandros. Dito isso, ele quer saber mais sobre a Mari. Mas ela ficou toda vermelhinha, pois não sabe o que dizer. Ela nunca experimentou nada divertido na vida, quer dizer, ela lembra da sua infância brincando junto com sua irmã, né? Ela jogava um jogo chamado Cadeia de Palavras e chamou o Lord Queiroz pra brincar também. Mas ela acabou ficando toda envergonhada só de pensar. Mas ele levou a sério, viu? Ele escolheu até acrescentar algo no jogo, como uma restrição pra manter a área do conhecimento de igual para igual. Nesse caso, a Mari decidiu que fosse as coisas que ele gosta. Ele aceitou e a primeira coisa que ele falou que gosta é da nossa garota. E ela fala que gosta da história de Pissandro. Palavra vai, palavra vem, e os dois estavam se divertindo bastante. O Queiroz em questão só consegue pensar em coisa doce e nossa garota só consegue pensar em verduras. Então ele pediu para que ela falasse algo que ela gosta. Ela acabou soltando o nome dele e ficou toda envergonhada. A coitada não sabia onde se esconder. Enquanto eles estavam tendo esse namorico, a Mil pergunta se eles já terminaram, pois o chá acabou virando carvão. Eles tentaram provar, mas o gosto era de barata. Ele fala que vai usar leite e açúcar para mascarar o gosto. Entretanto, minha doce Mil fala que eles dois não precisam mais de doçura. O episódio 4 começa com a Mari pensando que ela é somente uma substituta para sua irmã. Foi até ali somente com o propósito de um casamento político, a noiva de fachada. A cena corta por Queiroz abraçando seu travesseiro da Mari. Mas ele não percebeu que a Mil tava vendo tudo. Ela quer saber o que ela achou da Lady Mary depois de 4 dias sem ver ela. Ele fala que ama ela ainda mais, mas não é isso que ela quer saber. 5 dias atrás, ele disse que deveria oferecer a máxima hospitalidade e tudo que ela realmente merece, já que o tratamento dela na casa do barão claramente foi miserável. Ela acredita ser feia e não digna de amor. Então ele quer lhe dar todo o luxo possível para que ela possa recuperar sua confiança. Mas a Mil fala que não importa quanto luxo ele coloque na sua frente. Isso só vai deixar ela ainda mais intimidada. A Mil foi uma criança abandonada que teve sorte de ser adotada pela Liu Liu. Foi levada ao cargo de camareira-chefe do castelo. Uma posição dada pelo seu mestre, incomum para alguém como ela. Por isso ela sente uma imensa dívida e gratidão. E por esse motivo ela consegue entender um pouco dos sentimentos da Mari. Passar de uma vida de opressão para uma moradora de um castelo luxuoso. O súbito aparecimento de um príncipe encantado. Todos aqueles vestidos e sapatos. Com certeza ela deve estar se perguntando quando é que essa magia vai desaparecer. Mas ele não quer e não vai. Afinal, ela é linda, inteligente e a Mil a camareira-chefe brilhante. Sua mãe pensa nela como sua verdadeira filha. Mas amanhã, novamente, ele vai ter que deixar o castelo. Por isso, ele quer que a Mil use seu critério para garantir que ela se sinta confortável. Já que assim, ela pede para analisar as informações relativas do seu pessoal e ele permitiu. Ela só tava esperando ele falar essas palavras. Só que ele tava pensando se tá tudo bem a Mari ser tão adorável assim. Ela tá sempre arrumada e as roupas de lazer dela também ficaram muito lindas. Ela é inteligente e oculta, mas sabe muito pouco do mundo. E logo ele entrou em frenesi com a beleza e a fofura da Mari. A coitada da Mil tá tendo que presenciar essa loucura. Tempo depois, ela colocou ele pra dormir. Mas agora que ela recebeu a missão para redirecionar o pessoal, ela deve tomar medidas o mais rápido possível. Na manhã seguinte, a Maria recebeu uma quantidade de comida adequada dessa vez. Hoje ela comeu tudo e na hora do chá, Mil se juntou a ela. É lógico que nossa garota ficou feliz, pois há muito tempo ela queria fazer isso. Ela pergunta se já que a Mil tá ali, significa que o Queiroz partiu em viagem. Só que não é bem assim não. Elas mudaram as tarefas, então a Izzy e a Hannah estão servindo ele. Ela diz ter entendido. Com certeza elas vão ficar ainda mais felizes servindo a verdadeira realeza. O Topo apareceu ali com a nova criação dele. É lógico que a Mari quer experimentar. Esse daí é um pudim branco feito com farinha de amêndoas e leite branco. Todo mundo comeu e achou delicioso. Dito isso, ele vai preparar para todo mundo do castelo. Entretanto, a Mari fala que a Hannah e a Isa podem não gostar de leite. Mas a Mil nunca ouviu falar sobre isso. Já tô começando a gostar dessa conversa. A Mari conta que quando ela pediu leite, elas riram falando que era uma nova forma de tomar chá. Rapaz, a Mil ficou boladona. Mas a coitada ainda não percebeu que ela tava sofrendo bullying. Tempo depois, a Mari tava falando que tomara que aquelas duas tenham gostado do gosto do negócio lá. O Thomas apareceu ali com a bagagem que chegou pra nossa garota, que foi enviada pela família dela. Mas a Mil não gostou disso e perguntou porque ele levou aquelas coisas pra lá. O Thomas fala que o mestre disse que qualquer coisa que chegasse da casa Xandera e que fosse confirmada pelas damas de companhia era pra ser levada pro quarto dela. Mas a Mil fala que não deu autorização. Entretanto, aquelas duas pegaram, olharam e deu autorização. Havia uma carta da sua mãe mandando que ela não esquecesse das coisas pra trabalhar no castelo. A Mil escutou aquelas pragas rindo e foi pra cima. O livro do gato vermelho esfarrapado também acabou rasgando. E lá vê a Mil arregaçando as mocreias no chão. Elas ainda se acham superior porque
servir ao terceiro príncipe, mas a Mil fala que ela é a camareira-chefe do palácio. Mas essas duas aí é debochada. Fala que ela acabou sendo rebaixada pra servir a filha de um barão pobre. Pensando bem, elas falam que a Mil é bem conhecida. A condessa é uma bárbara e ex-prostituta que colocou sua filha como criada. A Mil chamou elas de imbecil e essa loira aqui tentou dar na cara dela. Mas logo a Mil quebrou ela na porrada. Não somente ela, mas a outra otária também. E no fim ela pediu desculpas pra Mari, pois foi incompetência sua. Mas a Mari só pediu uma agulha e uma linha de costura. Ela arrumou suas roupas antigas pra fazer uma roupa nova e assim poder cultivar na horta. Mas o Johan fala que ele poderia ter fornecido sapatos para criados se fosse necessário. Mas agora não importa mais, né? Ele mostrou como é que funciona a plantação de tomate. Pela primeira vez, nossa garota tava fazendo aquilo que ela gosta. Ela sempre pensou que fazia isso pela sua família. Mas na verdade, o trabalho duro não era sofrido. Isso porque ela gostava de fazer. O Johan pediu desculpa por agir de uma forma tão fria. Ele achou melhor não incomodar, pois seria errado falar com a esposa do conde. Afinal, ele é um criado e estrangeiro. Mas ela fala que isso não importa. Eles moram na mesma casa, então são uma família. Ela ficou toda envergonhada, coitada. O Johan fala que ela fala a mesma coisa que o Lord Queiroz. O Thomas apareceu ali falando que ele tava partindo. Ela foi correndo, entretanto ele tava sonolento. A Mil fala que ele não conseguiu dormir durante a noite, não sei porquê. Mudando de assunto, ela manda que devolva aquelas pragas mortas pro palácio. E elas começaram novamente a se gabar que estavam ali por recomendação do príncipe Lúpio. E diz que um dia irão se tornar suas concubinas. Mas por culpa dela, isso não aconteceu. Elas começaram a falar que ela é apenas uma filha de um barão falido atraído pelo dinheiro. Uma substituta da sua irmã morta. Todo mundo sabe que ela é uma escolha errada e o conde será motivo de chacota. Rapaz, chamaram ela de feiosa. O Lord Queiroz mandou que ela falasse isso novamente, mas agora na sua cara. Toda essa conversa sobre nobre dinheiro. Ele pergunta se alguma delas se acha mais bonita do que a Mari. Se elas acham isso, ele deve ser cego, pois não consegue enxergar nelas nada que faça ele se apaixonar. E mandou que elas fossem levadas embora. A Mari pediu desculpa, pois por sua conta ele pode ser motivo de chacota. Entretanto, ele colocou uma flor no seu cabelo e disse que ela é muito linda. Seu cabelo ruivo é realçado pelo verde da flor. Seus olhos brilham como as estrelas do céu. E seu conhecimento e curiosidade transbordam. Seu sorriso inocente quando fala das coisas que ama. Tudo nela é lindo e quando iria rolar um beijo, a Mil atrapalhou tudo. Ele já estava atrasado e não tem tempo pra isso não. Ela até poderia esperar mais alguns segundos, mas com certeza não seria o suficiente. A coitada da Mari ficou toda vermelhinha porque tinha muita gente vendo aquela melação toda. Bom, é dito que o Lord Queiroz vai até o Palácio Real para uma cerimônia de casamento. E quando ele voltar, irão começar a preparar a cerimônia da nossa garota. Por algum motivo, ela continua chateada com as palavras daquelas pragas. Alguns dias depois, a Mari recebeu uma carta do príncipe Lupin. Parece que é uma ameaça. Eu acho que é uma ameaça. Não, eu tenho certeza que é uma ameaça. Resumidamente, eles planejaram um evento especial usando seus meios e esforços. O aviso foi espalhado por toda a capital real. Se ela não puder comparecer, terá tudo sido em vão. O povo se dispersará e sua angústia vai ficar por várias gerações. Esse daí é o terceiro príncipe, líder dos cavaleiros reais. Uma pessoa de personalidade bastante aberta. O fato disso ter chegado na véspera do evento significa que ele não aceita um não como resposta. Alguns dias depois, a carruagem dos cavaleiros reais chegou ao palácio. Eu não sei quanto tempo se passou, mas logo chegamos à capital real, na frente da fortaleza dos cavaleiros reais. A Mari tá pensando que ela vai ser executada em praça pública, mas a Mil mandou que ela se acalme, mas ela quer saber do porquê na fortaleza. Se fosse no castelo, ela poderia ficar com o Lord Queiroz. Bom, ela fala que provavelmente é um pedido de desculpas. Afinal, foi ele que recomendou a Izzy e a Hannah. A Mil tava procurando pelo príncipe e o anfitrião, mas como eles não estavam presentes, significa que provavelmente é uma brincadeira. Que tipo de brincadeira, você me pergunta? Susto com monstro, chuva de cebola ou talvez uma piscina de gelatina? A Mari pergunta que tipo de pessoa é esse cara, mas a Mil fala que ele não é um vilão. Andando pela cidade, ela notou que é bem animada. Se passaram 50 anos desde a guerra, então o mundo ficou em paz. Eu não sei quando, mas a Mil comprou ali uns espetinhos de carne. A Mari acha melhor elas cumprimentarem primeiro o príncipe, mas provavelmente ele nem tá presente na cidade daquele corno. Ela pergunta se a Mil tá falando que elas devem aproveitar o festival e ir embora, mas ela também não sabe dizer. A Mari pergunta se isso parece um evento pequeno pra alguém de família real, mas a Mil fala que não. Um evento como esse é bem raro, o que faz ela pensar que nem um único rumor chegou até o Castelo Granado. Ela destruiu um coco verde porque sentiu um mau pressentimento, rapaz. Na multidão ela notou o príncipe andando. Entretanto, nossa garota não conseguiu ver nada. Ela vai verificar e mandou a Mari ficar onde tá. Pode ser que ele tenha feito um dos seus homens se vestir como ele apenas pra assustar a Mari. Ali do lado tinha uma barraquinha de maçãs com a competição. Ela disse que queria participar, mas o dono pensou que nobres não sabiam usar facas. Mesmo assim, ela gostaria de tentar. Entretanto, o príncipe apareceu e pegou a maçã dela. Ela tentou pegar de volta, mas ele mordeu a maçã esse descarado. Foi quando o dono da loja chamou ele de Alteza. A Mil tava vindo ali correndo com o cavaleiro todo arregaçado. Ele se apresenta como Lupin, o terceiro príncipe dessas terras e o capitão dos cavaleiros reais. E também um amigo do querido Queiroz. E se você viu até aqui e quer mais vídeos sobre esse anime,
anime, deixa teu like aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Aliás, hype aí também nos comentários, viu? Hype aí.